Ô, gente boa! Salve, salve, galera do nosso 40 Minutos. Salve, salve, minha gente aqui da TV Interativa e também de nossa conexão Web TV. Estamos de volta para mais um dia de programação e que Deus nos abençoe. Ó, vai aí comigo, velho. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Se você não é católico, se você não é cristão, não usa o sinal da cruz, né? Agradece aquele cara lá de cima, então, da sua forma de orar, de rezar, enfim. Muito bom estarmos todos os dias aqui, ó, completos e plenos, com muita saúde. Obrigado. E se a gente tem saúde, né, meu pai? Do resto, a gente corre atrás. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre a Academia GTM de Tênis, porque logo, logo nós teremos um torneio paranaense de tênis aqui em Medianeira e é muito legal esse trabalho que a Academia tem feito por nossos jogadores de tênis aqui de toda a região. Muito bem. Nós vamos acompanhar como foi a Assembleia da nossa Frimeza, né? Em entrevista coletiva, nós estivemos falando com o senhor Walter Vanzella e também com Elias Zidek sobre esse formato novo que foi usado agora de Assembleia, uma Assembleia toda feita pelas redes sociais e com a ajuda da internet. Diferente, mas produtiva. E conversamos também com Elias Zidek sobre o trabalho do POD, que é o Programa Oeste em Desenvolvimento, que existe aqui na nossa região e que é sensacional para o desenvolvimento do Oeste Paranaense. A gente nem precisa falar sobre isso e sobre a nomenclatura e sobre o trabalho que o POD está fazendo com relação à nossa BR-277, os pedágios na nossa BR-277. Certinho? O Júnior do Senac fala sobre as ações do Senac já agora em 2021. Tem campanha também para materiais escolares e muito mais. E a Jéssica Destro, nossa psicóloga, vai responder a sua pergunta. Para começar todos os dias muito bem, de bem com a vida, o nosso 40 Minutos, Damares Lionço, seja bem-vinda. Restaura o meu ser, eu restaurarei. Olá, no programa de hoje eu vou te contar uma história que vai te ajudar a entender um pouquinho o que é fé. Essa é uma história que eu vou te contar que não está na Bíblia. Mas certa vez, um menino de mais ou menos 8 anos pediu para o pai: pai, o que é fé? Eu tenho ouvido tanto das professoras na igreja, mas eu ainda não estou entendendo. E o pai leu algumas histórias da Bíblia, contou algumas outras histórias, tentou explicar na maior facilidade, na linguagem da criança, mas ainda assim o pai percebeu pelo rosto do seu filho que ele ainda não tinha entendido. Então o pai, num determinado momento, encontra-se na casa dele construindo um poço, um enorme e profundo poço. E o pai estava lá no fundo do poço, terminando de concluir aquele poço e começa a chamar pelo nome do filho. O filho começa a procurar o pai e não o encontra. Até que ele percebe que o pai estava lá no fundo do poço chamando pelo nome do filho. Então, o pai disse: filho, pode vir, pule que eu vou te segurar em meus braços. O filho fica com medo e começa um diálogo, até que finalmente o filho acredita, crê que o pai está mesmo lá no poço e que é capaz de segurá-lo em seus braços. Então o menino se lança, se joga naquele profundo poço e o pai o segura nos braços. Então o pai olha para o filho e diz: filho, isso é fé. Você não me viu, mas você reconheceu a minha voz, porque você me conhecia. Por isso você creu e conseguiu se lançar. Isso é fé. Na palavra de Deus, diz em Hebreus, capítulo 1, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu não vejo Deus, mas eu creio que Ele existe. E eu espero nele. Eu confio nele, os meus anseios, os meus desejos, porque eu creio que Ele existe e creio que Ele ouve minhas orações. No mesmo capítulo 11 de Hebreus, já no versículo 6, diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Você quer agradar a Deus? Você tem que ter fé. Você quer que Deus
responda às suas orações, você quer ver Deus trabalhando a teu favor, agindo em prol dos teus sonhos, da sua vida, do seu trabalho, da sua família, você tem que buscá-lo, na certeza de que Ele recompensa aqueles que o buscam. Isso que eu estou te falando é a palavra de Deus. E já em Efésios, capítulo 3, diz o seguinte: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que eu e você possamos pensar ou até mesmo pedir a Deus. Creia, conheça a Deus. Para você ter fé, você precisa conhecer a Deus, como aquele menino. Aquele menino conhecia o seu pai. Aquele menino sabia que aquele quem estava chamando para se lançar diante de um poço tão profundo era o seu pai. Você conhece a Deus? Se Deus falar com você hoje, você vai saber se é Deus falando com você ou são os seus pensamentos? Então está na hora de você conhecer a Deus. Conheça a Deus. Permita que Ele seja a sua fonte de vida. Permite que Ele direcione a sua vida. E com certeza você vai viver isso que nós lemos na palavra de Deus. Você vai viver um infinitamente mais do que você possa imaginar ou até mesmo pensar. Que Deus te abençoe. Restaura o meu ser. Eu restaurarei. Claro que todos os dias a Damares e nossas apresentadoras vestem Frade acessórios, tá bom? Deixa eu lembrar você que lá no finalzinho do programa nós temos a segunda parte da nossa educação financeira. O Rua volta falando sobre o viés cognitivo, que é bastante importante e muito interessante, né? Separamos em duas partes porque a dica é bastante longa. E durante a semana juntamos as duas então e postamos para você aqui do 40 Minutos e também em nossas redes sociais, tá bom? Fala rápido demais, né, o Piscinato? Bom, a Jéssica Destro, nossa psicóloga, tem recebido muitas perguntas dos nossos telespectadores e hoje a Jéssica responde você. Uma mãe nos enviou uma pergunta para esclarecer uma dúvida que acaba sendo bem recorrente no ambiente clínico. Eu sou uma psicóloga que acaba atendendo muitos adultos. Não tenho especialidade em atendimento infantil, mas é uma dúvida que muitos pais têm e é importante para poder esclarecer. Muitas vezes os pais acabam levando o filho para um psicólogo infantil, mas o importante é, olha só como funciona. O meu filho de 4 anos de idade, ele acaba mexendo muito nas genitais. E aí? É correto? Não é? Qual é? O que nós podemos fazer sobre isso? O que significa dentro da perspectiva psicológica e sobre a saúde mental? Se o meu filho de 4 anos acaba mexendo muito nas genitais, o importante é eu esclarecer para ele como isso funciona, o que é isso. É uma perspectiva, pense como uma educação de que lá ele não pode mexer, ou ele pode. Então ele está se conhecendo, não é errado. Ele vai querer entender sobre o corpo dele e ele não tem uma malícia, assim como uma outra criança não vai ter, porém os adultos terão. Então eles sempre irão pensar nessa perspectiva de uma forma um pouco distorcida e vão achar que existe algum problema por detrás de tudo isso, mas não tem. É um conhecimento que a criança acaba tendo sobre o próprio corpo e que depois, após isso, acaba passando ao ponto de não ter mais esse comportamento. Mas o diálogo entre o pai e o filho é muito importante. Existem alguns livros sobre isso. Se você quiser, vocês podem me enviar uma mensagem para eu enviar esse livro por PDF, ou vocês procurem na internet um livro que fala muito sobre a educação sexual na infância, que não tem a ver com a perspectiva de sexualidade, mas entender sobre órgãos genitais e toda a característica de um entendimento da criança sobre as partes do corpo. Mas se o pai não faz isso, muitas vezes a criança permanece tendo esse comportamento. Por isso que é melhor falar para a criança que eu posso encostar nas minhas partes íntimas, quem pode fazer isso, que é meu pai, meu cuidador, minha mãe, e quem vai fazer isso, como isso funciona, para também proteger a criança de qualquer situação que possa trazer um nível de desconforto, como, por exemplo, algum momento em público fazer isso, e isso acaba sendo bem estranho para a própria família e não sabendo explicar o que está
acontecendo. Mas lembre-se, a malícia está dentro dos olhos dos adultos e não da criança. Ela não tem essa perspectiva e ela não tem essa percepção neste exato momento. Esclarecidos? Qualquer dúvida pode me enviar uma mensagem e pode falar com a gente. Muito obrigada! Olha, se você tem perguntas, 998-18-5-731, nossa psicóloga responde você sobre problemas com os nossos pequenininhos e também com os nossos de maior. Legal? 998-18-5731 é a nossa linha direta com você. A partir aí do nosso WhatsApp, a gente pode melhorar a sua vida mais ainda, né? Deixar a nossa vidinha mais gostosa, muito mais legal. Eu vou para o intervalo, que é rapidão. No próximo bloco a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a Academia GTM. E olha só, falaram que está chegando aqui em mês de janeiro um torneio paranaense de tênis. Claro que nós estaremos fazendo cobertura. Mas isso tudo é história para daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. O que já era bom, ficou melhor ainda. O restaurante do Mineiro está maior, mais amplo, mais comodidade para todos nós. O que não mudou é o atendimento e o tempero mineiro, que é uma delícia. Todos os dias, pratos quentes, pratos frios e sobremesas deliciosas. E todos os sábados, a melhor feijoada da região. Venha você também para o restaurante do Mineiro. Aqui no Supermercado Maronese, você faz economia de verdade todos os dias. Aqui você encontra legumes e verduras todos os dias fresquinhos. Oi, tudo bem? Essa aqui, por favor. Isso mesmo, pode ser. Aqui no açougue, carne de qualidade e procedência. A panificadora é uma delícia. 2020 fez você repensar, solidarizar, adaptar, acreditar, humanizar, colaborar. 2020 fez você cooperar. Em 2021, vamos prosperar juntos. Já pensou nas relações que marcam nossa vida? Elas surgem de tantas maneiras, quando 1 mais 1 é mais que 2. Algumas acontecem com o tempo, outras, de repente. Elas nascem quando se fecham os olhos, ou quando eles se abrem. Grandes relações marcam nossa vida. Por isso, a Unimed está sempre ao seu lado. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Para você que busca um ótimo atendimento, qualidade nos produtos e os melhores preços da cidade e região, agora você tem tudo isso em um só lugar. Casa Nova Materiais de Construção. Do básico ao acabamento, do parafuso à betoneira, materiais elétricos, ferragens, pisos e revestimentos, linha completa de tintas, texturas, grafiatos e vernizes. Confira na Travessa Carol Voitila, número 1833. Telefone 3264-2623. Casa Nova Materiais de Construção. A Clínica Urológica Dr. Henrique Bertassoni Alves oferece a seus pacientes o que de mais moderno existe na tecnologia médica, garantindo a você qualidade e segurança. Também na clínica são realizados exames complementares, muito importantes no diagnóstico e tratamento de várias patologias urológicas. Clínica Urológica Dr. Henrique Bertassoni Alves. A sua saúde é nossa prioridade. Milanesa com alcatra suína? Não foi assim que eu te ensinei, filha. Aninha, continue errando assim, tá? Como não pensaram nisso antes? Com carne suína firmeza fica muito melhor.
De praxe, voltarmos do intervalo comercial com beijos e abraços. Beijos e abraços para toda a galera aí do Clube União. Domingo já teve a final do cinquentão. Hoje à noite tem dos veteranos e sábado categoria livre. Claro que estaremos mostrando tudo isso em alto e bom tom para você aqui na nossa TV Interativa. E ó, só jogão, hein? Abraços pro meu amigo Perdigão, grande goleiraço. O cara tem mais ou menos 32 anos e ele disputa as principais categorias lá do Clube União, né? 32 anos, né? Agora o cara foi para final da... até me atrapalhei aqui, não tem 32 anos o Perdigão? Foi para a final da categoria cinquentão, o cara fechou o gol. E aí, para garantir a taça para a Funilaria Gasperini, o Perdigão ainda pegou pênaltis. Muito bem, é o cara. Perdigão é o cara. Perdigão Paredão. Abraços aí para esse meu amigo. É um grande amigo que eu fiz aqui em Medianeira. Um grande irmão, tá bom? Bom, vamos lá. Sem essa rasgação de seda toda agora, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a academia de tênis, a Academia GTM. Professor polaco da Academia GTM, a galera estava na quadra agora jogando, né? Essa galera que estava jogando aqui, eles participam de um ranking aqui, explica pra gente. A gente tem um ranking interno que começou no começo do ano e é feito desafio, então joga toda semana, tem vários jogos e são várias categorias, então para chegar ao final do ano a gente fazia um Master, que esse pessoal é o pessoal que vai para competição de jogos de rendimento e tal, então estão participando do Paranaense também. Certo. Aí a gente fez um ranking para poder selecionar os melhores para representar a academia. Bom, nós teremos um torneio paranaense aqui em Medianeira nos próximos dias, né? Esse vai ser o primeiro paranaense para Medianeira. A gente conseguiu um torneio de 250 pontos, que vale pelo ranking paranaense, e vai contar com uma participação em torno de 150 pessoas. E é um evento grande para a cidade, é o primeiro evento paranaense que a gente conquistou trazendo para cá e tendo vários atletas da academia participando com chance de chegar a fazer uma final. Tem muita gente hoje de Medianeira e da região aqui que está adepto do tênis? Tem bastante, viu? A região está bem forte, Foz do Iguaçu, Toledo, Cascavel, aqui. O Moarama está muito forte, então tem bastante gente participando. Dá para ver porque da última vez que nós fizemos a matéria aqui para agora, está crescendo muito aqui, né? A academia deu uma evolução aí de uns 70%, aumentou bastante o número de quadra, o número de pessoal jogando. Hoje tem média de 100 e poucas pessoas participando direto, mensal aí entre aluno e pessoal que joga. Então deu uma evoluída bastante. A Medianeira está crescendo bastante o esporte, agora com a terceira quadra que a gente iluminou agora, deve crescer muito mais ainda. Jefferson, primeiro parabéns aí pela estrutura, né? Da última vez que nós estivemos aqui para agora já mudou muito o GTM, né? Os adeptos também, cada vez mais gente praticando tênis. Realmente, obrigado aí aumentou muito. O que faz o tênis crescer são os tenistas, então conforme a galera tem vindo e a gente vai tentando fazer o possível para atender bem a todos os tenistas aí, né? A gente está vendo aí, estão num nível de jogo bacana, né? Essa galera que começou aqui o ano retrasado, há 3 anos atrás, aí já estão batendo uma bola legal, hein? Essa galera que está em quadra agora, eles são do ranking aqui de Medianeira. Isso. Apresenta eles pra gente, quem está de lado aqui. Na verdade, aqui é o Diego, certo. Ele participa aqui da academia, ele é de Serranópolis. Certo. E aqui está o Pete, que é de São Miguel do Iguaçu, mas joga aqui na academia aqui. Então o ranking é interno, eles são associados aqui e jogam aqui na academia. E eles estão ranqueados então para jogar o Paranaense? Ou não? Não, esse ranking é o ranking interno. Esse é o ranking interno. Esse aqui, no caso aqui, está jogando o 5º contra o 3º do ranking. Tá? Aí estão disputando posições. O torneio é uma coisa à parte, independente, que é da federação. Esse é o ranking, é o nosso interno. Bom, falar do torneio então, o torneio paranaense vai acontecer aqui, né? Quem quiser participar pode fazer inscrições ainda, como é que funciona isso? As inscrições, falando do torneio, o nome do torneio é primeiro Lages Patagônia Open de Tênis. O nosso patrocinador master é a Lages Patagônia e tem os outros patrocinadores também.
que ajudaram e colaboraram para poder tornar possível essa competição. O torneio, as inscrições vão até dia 25/2. Ele é organizado pela Federação Paranaense de Tênis, passa tudo por eles, o pessoal faz inscrição no site da federação e tem as categorias lá e vai escolher a sua e vai jogar. Bem, os jogos vão ser aqui na academia e também lá no Clube União. Isso, numa parceria com o César, até agradecer o pessoal de lá que deu essa força também, como são vários jogos. Eles vão ceder também as 2 quadras para a realização do torneio lá também, então aqui e lá. Quem quiser vir para a academia, tenho vontade de aprender a jogar tênis, pode vir para cá. Né? Sim, aqui o local é aberto para quem quiser começar a participar. As aulas são com o professor polaco, a associação para jogar também, para você simplesmente jogar sem fazer aula, você pode fazer também isso. E aqui o ambiente é gostoso, o ar livre, bem tranquilo. Claro que essa matéria teve o oferecimento da Planeta Esportes. O planeta está em movimento. Você está em movimento todos os dias. Você corre, salta, acorda, chuta, faz gols, faz pontos. Você nada, você pedala. Enfim, para todas as modalidades você tem Planeta Esportes. As melhores marcas estão aqui. As melhores marcas para todas as modalidades, você já sabe, Planeta Esportes. Você parcela tudo em 10 vezes nos cartões, tá bom? Nós vamos lá para o Senac agora e eu converso com o assessor de comunicação do Senac, com o Júnior, para saber das novidades. Júnior, seja bem-vindo. E falando um pouquinho, Luciano, das novidades aí do Senac deste ano, né? Então, início de ano com bastante cursos, bastante opções em formação profissional. Estamos aí com o início programado para o mês de março para o curso técnico em enfermagem. Ainda restam algumas vagas, então o pessoal que tiver interesse pode estar procurando a nossa unidade. E também em curso profissionalizante a gente tem aí o curso de barbeiro profissional e o curso também de confeiteiro profissional. Né? Vocês tiveram a oportunidade de estar aqui prestigiando em alguns momentos essas preparações, enfim, um pouco do trabalho dos alunos, e a gente convida a comunidade para que venha participar e fazer seus cursos. Também esse ano tivemos aí no início do ano o início de uma turma do programa Jovem Aprendiz do Senac, também é um serviço novo aqui para o município de Medianeira. Então, o empresário do comércio que tiver interesse em conhecer um pouquinho melhor de como funciona o programa do Jovem Aprendiz do Senac, pode estar entrando em contato com a nossa equipe. E as novidades estão chegando. A partir agora do mês de março, muitos novos cursos sendo lançados. Então a gente convida o pessoal que tem interesse, que queira saber um pouquinho mais das nossas novidades, que venham até o Senac ou que entre em contato conosco através do nosso telefone e WhatsApp, que é o 3240-3650, para poder coletar mais informações a respeito da nossa programação. Então, como eu disse, a partir do mês de março vem muita novidade por aí, né? Lógico, obedecendo todos os critérios de segurança, essa questão da pandemia, distanciamento social, mas tem muita coisa boa chegando e a gente convida a comunidade que venha participar aqui conosco. Obrigado, Júnior, e claro que nós estaremos participando dessa ação solidária do Senac, levando a nossa contribuição, então, em material escolar. Ô, gente boa que me assiste agora, tá bom? Doações de material escolar, você pode levar direto lá para o Senac, depositar ali no baú, super bacana, super estiloso, né? Ou se você quiser, traga aqui para o estúdio do 40 Minutos, nós estamos no Shopping Medianeira, no 2º andar, bem em frente à escadaria, que nós estaremos repassando as doações lá para o Senac. Muito importante sempre as suas participações, tá bom? Muito bem. No próximo bloco, como foi a Assembleia da Frimeza, esta assembleia que foi realizada na sexta-feira passada. Aqui no Supermercado Maronese, você faz economia de verdade todos os dias. Aqui você
você encontra legumes e verduras todos os dias fresquinhos. Oi, tudo bem? Essa aqui. Isso mesmo, pode ser. Aqui no açougue, carne de qualidade e procedência. A panificadora é uma delícia. Em 2020 fez você repensar, solidarizar, adaptar, acreditar, humanizar, colaborar. 2020 fez você cooperar. Em 2021, vamos prosperar juntos. Já pensou nas relações que marcam nossa vida? Elas surgem de tantas maneiras, quando 1 mais 1 é mais que 2. Algumas acontecem com o tempo, outras, de repente. Elas nascem quando se fecham os olhos, ou quando eles se abrem. Grandes relações marcam nossa vida. Por isso, a Unimed está sempre ao seu lado. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. A Clínica Urológica Dr. Henrique Bertassoni Alves oferece a seus pacientes o que de mais moderno existe na tecnologia médica, garantindo a você qualidade e segurança. Também na clínica são realizados exames complementares, muito importantes no diagnóstico e tratamento de várias patologias urológicas. Clínica Urológica Dr. Henrique Bertassoni Alves. A sua saúde é nossa prioridade. Estou na Ótica Central, no Shopping de Medianeira, para mostrar várias novidades para vocês. Peças selecionadas das mais diversas marcas que estão em promoção. E para começar bem o ano, na compra de um par de lentes você ganha outro. E tem mais, você pode parcelar em até 10 vezes sem juros. Óculos e armações nacionais e internacionais. Temos lentes em estoque que ficam prontos na mesma hora. Atendimento, agilidade e a atenção que você precisa, você só encontra aqui na Ótica Central. Começamos o ano de 2021 e a Casa Dona Benta, com mais de 1.000 metros, está pronta para lhe receber. São inúmeros produtos entre panelas, fogões a lenha, tudo para atender você, homem e mulher. São produtos de ótima qualidade e com o menor preço da cidade e região. Muitas novidades vêm por aí e a gente aguarda você! Milanesa com alcatra suína? Não foi assim que eu te ensinei, filha. Aninha, continue errando assim, tá? Como não pensaram nisso antes? Com carne suína firmeza fica muito melhor. Aqui na Renault, seu usado tem mais valor. Sandero, Logan, Captur e Stepway com descontos e preço de nota fiscal de fábrica. E ainda tabela FIP no seu usado na troca. Mais emplacamento grátis. Vem pra Open Renault! Voltando do intervalo comercial, beijos e abraços. Abraços agora para o meu amigo Eloy Roque, um dos melhores locutores do sul do mundo. É o nosso apresentador do Esporte Mais, que vai pintar na telinha aqui da TV Interativa nos próximos dias. E é também quem narrou aí as grandes finais, né, agora do Clube União. Você está vendo as finais agora do campeonato que começou o ano passado, um ano atrás, está terminando agora. Claro que isso tudo por causa da pandemia, né, gente? Muito bem, Eloy, ó, tá show de bola. E vem aí o nosso Esporte Mais toda segunda e toda sexta-feira aqui na TV Interativa, com mais interatividade para você também. E não vai rolar só futebol não, hein? Todas as modalidades vêm para o Esporte Mais. É a falta de tempo, quero falar rápido demais e desculpa de aleijado é a muleta, viu, Piscinato? Bom, nós estivemos na sexta-feira lá na Frimeza, porque aconteceu na Frimeza a Assembleia deste ano, né? Diferente, foi uma assembleia online e nós vamos conversar agora com o senhor Walter Vanzella e também com o Elias Idec sobre a assembleia e sobre os bons números, belos números apresentados nessa assembleia.
Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Pela primeira vez nós vamos fazer uma assembleia totalmente diferente. Num ambiente virtual abaixo descrito, transmitida no auditório do Centro Administrativo da Cooperativa, localizado na Rua Bahia 159, na cidade de Medianeira. Olha, tem coisa nessa vida que a gente nunca imaginou que iria acontecer. Fazer uma assembleia olhando para um aparelho, sem a presença de ninguém, apenas das pessoas que estão comandando os equipamentos, e você tem a sensação que você não está fazendo uma assembleia. Mas a gente sabe, porque nós participamos dos outros, de que do outro lado tem alguém acompanhando e vendo e tendo todas as informações relativas ao desempenho da tua cooperativa. Então, é diferente, mas fizemos. Dessa pandemia, nós vamos aprender muita coisa. E muita coisa que vai ser positiva, que a gente vê que é possível. Você dê uma olhada, quantas reuniões você faz ao mesmo dia, seguido de uma forma positiva, com bom desempenho. Ontem à tarde, nós saímos daqui 6, 7 horas, numa reunião com o presidente do Banco Central e a ministra da Agricultura. Se tivesse sido ir lá em Brasília, nós não estaríamos aqui hoje para fazer a assembleia. Então, as coisas, de tudo que acontece, a gente sabe que tem que se saber tirar o que tem de positivo. A história mostra que durante as grandes guerras é que se teve as grandes invenções. As necessidades fazem surgir a criatividade. Então, estamos aí de uma forma diferente. Mas é importante que nós tivemos uma assembleia apresentando um balanço com um desempenho histórico, certo? Hoje é um relatório, uma página virada, mas 2020, que apesar de toda a pandemia e coisa e tal, em termos econômicos, foi o melhor ano da história da Frimeza, com resultado final líquido de 203 milhões, certo? Isso nunca tinha acontecido. O faturamento, que estava orçado em 3 bilhões e 500 milhões, foi para 4,200 e tanto. Então, tem uma série de fatores, mas nós realmente, acho que o grupo, as pessoas da Frimeza, souberam aproveitar as oportunidades que surgiram e o desempenho foi fantástico. De onde que surgiu esse desempenho, esse resultado? Olha, tem uma somatória, né? Aquilo que aconteceu no mundo, com o problema da peste suína africana na China, foi a pandemia aqui no Brasil, daí a injeção de dinheiro para o pobre, esse dinheiro parte virou comida. Nós estávamos estruturados, a Frimeza, para atender o consumidor de forma diferente de grande parte das empresas do nosso ramo. Porque aquele consumidor que não estava mais indo na lanchonete, na pizzaria, no bar, ele foi no mercado comprar e ele queria produto em porções fracionadas, e a Frimeza tem para vender. E aí a gente viu, por exemplo, outras empresas que produzem peças grandes, por exemplo, queijo de 4 quilos, que ninguém ia comprar um queijo de 4 quilos, mas o nosso fracionado, então nós tivemos um boom de vendas aí fantástico, porque a gente tinha versatilidade. E diria também que o dólar, valorizado da maneira que foi, ele permitiu um crescimento substancial. A peste suína lá na China criou uma demanda, mas também o dólar permitiu que houvesse um crescimento extraordinário da exportação. E isso, aquilo que ia para fora dava dinheiro, mas e aquilo que se tirava daqui também enxugava o mercado, provocando resultados extremamente positivos. Então é uma somatória de coisas, nada é consequência apenas de uma coisa. E a gente ter uma estrutura preparada para aproveitar o momento, porque nem todo mundo se deu bem. Teve gente que não estava preparada, a empresa não tinha estrutura, não tinha coisa, e os resultados não foram tão positivos, mas nós fomos. Presidente, para 2021, qual é o cenário? Olha, nós estamos aí com planejamento estratégico,
com crescimento razoável, mas nós estamos prevendo, se 2020 nós tivemos um resultado de 203 milhões, nós estamos projetando 150. Mas nós temos todo um planejamento de curto e médio prazo aí, e eu diria para vocês, o Avança Frimeza já diz o que nós vamos fazer. A Frimeza não é uma empresa que amanhece o dia, vamos olhar o sol para ver o que vamos fazer. Nós temos um norte, e o norte, de momento, é concluir algumas coisinhas nas indústrias que temos, mas o principal é construir o frigorífico de Assis Chateaubriand. Hoje está bombando. Se vocês olharem lá, está se fazendo de tudo. Já foi comprado praticamente todos os componentes principais, grande investimento. As cooperativas singulares estão trabalhando já em cima do planejamento para produzir a matéria-prima. Então, esse é o grande passo para 2021. Agora, existe dúvidas? Existe. Você dá uma olhada aí, a pandemia continua, nós temos gente afastada porque está doente, a vacina vem aí, os políticos aproveitam que todo mundo quer faturar em cima da coisa, certo? Mas esperamos que realmente a vacina seja a solução, que nós possamos ter amanhã uma vida normal. E a Frimeza, em momento nenhum, ela mudou seu projeto de crescimento, seu planejamento, em função das dificuldades causadas pelo coronavírus, certo? Nós temos que até que ser gratos aos nossos colaboradores, que sempre nos ouviram, que continuamos produzindo da maneira, certo? Criamos mecanismos para ajudá-los a evitar a contaminação, e eles atenderam e a coisa andou. Então, 2021 ainda não terminou, ainda tem problema. Isso continua no mercado interno, mercado externo? Olha, eu diria o seguinte, a Frimeza sempre falamos isso, é uma empresa focada no mercado interno, com produtos de valor agregado, mas preparada para as oportunidades do mercado internacional. Que nem aconteceu, saímos de 5, 6% de exportação para 20%. Bom, se amanhã, em função de alguma coisa, tiver oportunidade, que possa ser até mais, nós estamos preparados para isso. Agora, nós não vamos facilitar e ter coisas de perder o espaço que nós conquistamos ao longo de todos esses anos no mercado interno. Porque nós sabemos que o mercado interno, depois que você consegue ter uma presença, que teu produto é reconhecido, ele é constante. Lá fora é oportunidade, ninguém pensa que a China vai ficar comprando carne de porco eternamente, certo? Nós vimos quando a Rússia dizia que ela ia ser autossuficiente, muita gente não acreditava, certo? Mas de repente parou de comprar. Então, nosso jeitão é o mesmo. Estamos focados em crescer, em ocupar espaço no mercado interno com produtos de valor agregado, mas sempre prontos para a oportunidade que surge para exportar. Senhor Elias, participando da Assembleia, né, de uma forma diferente, que lições restaram para a gente da pandemia, não é? Verdade, precisamos se adaptar aos novos tempos, né, às novas tecnologias, e interessante que esse ano, através do método aí virtual, 100% dos delegados participaram da Assembleia. Sempre nos outros anos tinha alguém viajando ou alguém com problema de saúde que não pôde se fazer presente. Mas hoje, todos os delegados de todas as cooperativas estavam presentes na sala virtual, participando da reunião. Então, a tecnologia a gente tem que encarar como uma nova oportunidade e que traz até melhorias. Então, se saber utilizar essa tecnologia, eu acredito que é uma evolução. Então, foi um exemplo hoje, né? Dentro dessa nova tecnologia, deu tudo certo. E aí, assim, né? Nós, medianeirenses, ficamos todos orgulhosos de estarmos aqui, na terra da Frimeza. Muito bom, né? E muito bom saber dos números que a Frimeza hoje traz nessa assembleia que nós estivemos apresentando essa pequena matéria para você. Aproveitamos a oportunidade e conversamos também com o senhor Elias Idec, que é integrante do POD, o Programa Oeste em Desenvolvimento, que está trazendo vários benefícios muito bons aqui para o Oeste do Paraná. E perguntamos sobre esse imbróglio que envolve hoje BR-277, os nossos pedágios e esse esforço que o POD está fazendo para baixar a tarifa do pedágio.
Olha, é o assunto deste ano. Já começamos o ano passado e é o nosso grande tema agora. Criamos um grupo de 6 pessoas que coordenam todo esse processo e estamos atuando muito firme. Todas as instituições estão apoiando. Nós temos o setor produtivo, o setor de comunicação, o setor de serviços, o setor industrial, rural, todos estão com o mesmo discurso, estão defendendo o mesmo tema, e isso despertou uma união muito grande aqui no oeste do Paraná, a ponto de estarmos conseguindo sensibilizar o Ministério da Infraestrutura, o ministro Tarcísio, toda a sua equipe, o secretário de Infraestrutura, o Alex, e o governador de estado. Conseguimos uma reunião fechada há poucos dias atrás com o governador e 6 secretários de estado, onde nós expusemos a contrariedade do modelo que foi proposto pelo Ministério da Infraestrutura. Então, depois disso já aconteceram já 3 audiências públicas promovidas pela Câmara dos Deputados, né, pela Assembleia Legislativa, que uma foi em Cascavel, outra em Foz, agora em Londrina, e confirmou, todas elas, não teve uma pessoa que aprovasse o modelo apresentado. Agora, o importante passo é o seguinte: dia 24 e dia 25 terão as 2 primeiras audiências públicas oficiais. Oficiais por quê? Porque é promovida pela Agência Nacional dos Transportes Terrestres, a NTT. Essa audiência já vai começar a produzir elementos para modificar a proposta atual. Então, por lei, eles são obrigados a ouvir o público. E esse canal é oficial, né? Aquela audiência, as audiências da Assembleia Legislativa, é mais uma consulta dos deputados para sentir como está a sensibilidade do povo. Agora, essa da NTT é a que vai valer de verdade, né, para influenciar no modelo. Então, nós já providenciamos a inscrição de lideranças. Aqui do oeste do Paraná foram inscritas 30 lideranças que já estão com a documentação alinhada, né, para defender a população do oeste do Paraná desses novos modelos. Nós também acreditamos que vai ser muito difícil concluir as negociações até novembro, porque é muita burocracia. Tem que passar pelo Tribunal de Contas, tem que passar pela NTT, tem que passar por vários ministérios, né, para que seja executada. E principalmente o leilão final, até que será pela Bolsa. Então, sinceramente, nós acreditamos que esse tempo vai ser curto. Então, nós temos que preparar o espírito que possivelmente haverá uma prorrogação dos atuais contratos. Pensando nisso, nós já estamos com uma proposta que esses contratos, essa prorrogação de contrato, mude os valores atuais. E nós estamos defendendo que seja 35% da tarifa que tem hoje. Então, vamos imaginar que chega em novembro, ainda não está concluído todo o processo da nova licitação, então nós estamos recomendando que prorrogue, seja por mais um ano, se for o caso, e que nessa prorrogação fique os que estão, mas que a tarifa seja 35% do valor atual. Ou seja, desconto de 65% na tarifa atual, se tiver que prorrogar.
Então são várias frentes, são vários trabalhos. Nós temos uma equipe muito técnica que está trabalhando em Curitiba junto com o grupo G7, propondo as verdadeiras mudanças, né, num novo contrato de concessão. Então eu acho que está muito unida toda a comunidade, as instituições, e a gente vai conseguir acompanhar de perto e que o pedágio seja justo, né, um valor justo e que não prejudique nós aqui da ponta, né, do oeste do Paraná. Elias, muito obrigado. Seu Walter, muito obrigado e parabéns mais uma vez à família Frimeza por esses números maravilhosos que nós estivemos ouvindo na Assembleia e também nesta matéria. Muito bom. E desta forma, eu fico feliz assim, né? Desta forma nós vamos para o intervalo comercial. Por que eu fico feliz? Porque é bom para todo mundo, né? É bom para a nossa cidade, é bom para a nossa região. Que legal isso tudo. E que o nosso agro cresça cada vez mais, é o que nos sustenta. Bom, enfim, passado agora então o meu pequeno comentário, o porquê que eu fico feliz então quando eu vejo uma empresa medianeirense com tão bons números assim. Isso é bom para nós também. Eu vou para o intervalo e no próximo bloco nós voltamos na educação financeira que começou ontem, né? Falando sobre viés cognitivo. Então ficou um pouquinho grande, pedi para que o Rua voltasse hoje para finalizar então essa bela dica para você. Isso tudo depois do intervalo. A Ressomed, ressonância magnética e ultrassonografia 4D, referência em imagem de alta precisão, aliado ao atendimento humanizado, faz de seus exames de imagem uma experiência satisfatória e resolutiva. Os laudos são realizados por médicos radiologistas especializados em todas as partes do corpo humano. Ressonância magnética é na Ressomed, a ressonância de Medianeira, referência em toda a região. Ressomed, ressonância magnética e ultrassonografia 4D. Tudo para o seu trabalho no campo ou na cidade, você encontra aqui na Soldar Máquinas e Ferramentas. Uma loja ampla e moderna com as melhores marcas e máquinas para o seu serviço. Venha conhecer o Espaço Branco e o Espaço Briggs Stratton. Somos revenda autorizada Makita e temos os melhores preços e promoções para você. Toda a linha Casa e Jardim Makita com 40% de desconto. Tudo para o seu trabalho, no campo ou na cidade. Você já sabe. Soldar Máquinas e Ferramentas. O planeta está em movimento. Você está em movimento todos os dias. Você corre, salta, corta, chuta, faz gols, faz pontos. Você nada, você pedala. Enfim, para todas as modalidades você tem Planeta Esportes. As melhores marcas estão aqui. Aqui na Renault sai negócio! Entre com seu usado e leve um Kwid Zen 2022 com parcelas de R$ 699 no Troca Fácil. Emplacamento grátis e ainda parcele seu IPVA em 5 vezes no cartão. Vem pra Open Renault! Você sabia que é na Câmara Municipal que projetos de lei são apresentados, analisados e votados? O trabalho do Executivo é fiscalizado, onde o desenvolvimento da cidade acontece. Acompanhe as sessões todas as segundas-feiras, às 15 horas. Câmara de Vereadores de Medianeira, cada vez mais próxima.
Acesse www.câmaramedianeira.pr.gov.br. Estou na Ótica Central, no Shopping de Medianeira, para mostrar várias novidades para vocês. Peças selecionadas das mais diversas marcas que estão em promoção. E para começar bem o ano, na compra de um par de lentes você ganha outro. E tem mais, você pode parcelar em até 10 vezes sem juros. Óculos e armações nacionais e internacionais. Temos lentes em estoque que ficam prontos na mesma hora. Atendimento, agilidade e a atenção que você precisa, você só encontra aqui na Ótica Central. Gente, vamos diretos e reto. Claro, estamos voltando do intervalo comercial e vamos completar então a nossa saúde financeira de ontem com a segunda parte de hoje. Luciano, hoje nós vamos continuar abordando aquela situação dos vieses cognitivos que viciam exatamente o nosso processo de raciocínio. Ontem nós já falamos um pouquinho sobre dois vieses cognitivos, que é o da ancoragem, né, e o da confirmação. E hoje nós vamos começar tratando exatamente do viés cognitivo da aversão à perda. A aversão à perda, ela nada mais é do que exatamente a sensação que você tem em relação à variação de um ativo. Por exemplo, se eu tenho um determinado investimento que me rende R$1.000, eu vou ter uma certa satisfação, um sentimento positivo por conta disso, mas se ele eventualmente devolve esses mesmos R$1.000, eu vou ter um sentimento negativo muito mais intenso, né, do que o positivo do ganho. Né? Então, essa intensificação da sensação de perda é exatamente o viés cognitivo da aversão à perda. E ele pode te levar a vários erros de raciocínio. E nos investimentos, que nós vamos chamar a atenção, pode levar, por exemplo, a movimentação antecipada de um ativo, onde você, por exemplo, estava numa posição bastante interessante, embasada, com fatos, e ele estava tendo ganhos, porém teve uma correção, o que é natural, por exemplo, em ativos de risco. Teve uma correção e você imediatamente tomou a decisão de se desfazer do negócio, sendo que posteriormente, acompanhando aquela própria avaliação dos fatos, ele poderia seguir um percurso positivo. Então você pode sair de uma posição antecipadamente. Só que você também, esse viés cognitivo da aversão à perda também pode te levar a uma decisão inversa, que é na verdade você insistir numa posição perdedora. Por exemplo, você entrar num ativo que passa a ter perdas porque a empresa começou a desempenhar mal ou porque o setor começou a perder share de mercado, né? E automaticamente você vê aquela queda e você quer manter, porque na verdade você tem medo de se desfazer ou você não quer se desfazer com uma perda naquela situação. E daí você quer segurar a ação até ela voltar, por exemplo, ao patamar anterior de entrada. Né? Às vezes pode ser mais interessante exatamente você se desfazer daquele ativo e partir para outra. E o viés cognitivo da aversão à perda te trava esse raciocínio. Ainda, você pode, nessa mesma situação da perda, além de não querer sair do ativo, você pode ir lá e querer posicionar ainda mais recursos no ativo para, num repique, tentar recuperar tanto daquele ativo antigo, o que você já tinha, aquela posição antiga, como numa posição nova. Né? E, no fim, o ativo continuar aquele processo de desvalorização. Né? Outro aspecto que afeta a aversão à perda é aquele raciocínio que é utilizado contra você também no processo de venda, etc., que é aquela ideia da oportunidade imperdível. Essa você não pode perder, essa você tem que participar. A tua aversão à perda vai fazer você entrar naquele negócio ou fazer aquela aquisição justamente para não ter a sensação da perda. Né? Bom, partindo desse viés cognitivo da aversão à perda, nós vamos falar agora do viés cognitivo do excesso de confiança. O excesso de confiança, o próprio nome já diz, né? É quando você acredita que as suas avaliações elas estão sempre corretas, né? E vão estar sempre te encaminhando para a direção certa dos seus investimentos ou para o teu rumo de vida, de negócios, etc. Né?
O julgamento, o excesso de confiança, muitas vezes ela acontece, por exemplo, num mercado que é no que a gente chama de bull market, né? Que é quando você está, por exemplo, o mercado todo em alta. Então, se a gente avaliasse, por exemplo, o período do ano passado mesmo, né? Posterior a março ali, quando você teve a queda, então as ações tinham desvalorizado muito. E tudo começou a subir, né? E você começa a posicionar, muitas vezes, independente da posição que você colocou, você acertou. Porque, na verdade, estava tudo retomando valores, né? Tudo estava subindo de forma não homogênea, mas de forma a estar recuperando valores antes da crise, do pânico lá de fevereiro e março. E você acredita, portanto, que por você ter acertado vários ativos ali, que você vai sempre acertar, né? E acaba ignorando riscos e se expondo demais àquele tipo de ativo de risco, justamente por acreditar que sempre vai acertar nas posições, né? A outra situação que pode levar ao excesso de confiança é acreditar que a leitura de um livro, ou 1 ou 2 livros, ou a realização de um curso, possa te trazer ou te levar a adotar a melhor estratégia de investimentos, né? Por exemplo, isso pode levar à concentração de estratégias, né? Por exemplo, uma questão que às vezes a gente vê ser adotada é, eu vou adotar apenas mesmo trabalhando só com ações, por exemplo, eu vou adotar apenas ativos com dividendos, a estratégia de dividendos, né? Mas será que a estratégia de dividendos sempre vai ser a única opção? Será que ela vai ser a mais acertada? Eu fechar a mente apenas para aquela situação pode ser gerada decorrente de um excesso de confiança que eu criei, decorrente de uma leitura, decorrente de um curso que eu realizei. Então a gente tem que cuidar com essas interpretações da realidade. O importante sempre é diversificar, usar estratégias diferentes, usar raciocínios diferentes para os seus investimentos. O nosso cérebro, a gente tem que sempre lembrar daquela situação que eu comentei ali atrás. O processo de precisão, do raciocínio preciso, ele exige muita energia. E o nosso raciocínio sempre vai procurar atalhos para facilitar, né? Você fazer exatamente aquela associação. E isso nos leva a vários erros aí de processo do raciocínio lógico. Ok, pessoal? Então era isso. Aqui é Juan Sabe, planejador financeiro, e até a próxima. Mais uma vez, Juan, muito obrigado. E durante esta semana, na nossa programação, as duas partes juntas, para você assimilar bem, então, sobre saúde financeira e sobre o assunto de hoje, que foi viés cognitivo. E claro que você assiste o melhor do nosso 40 Minutos também em nossas redes sociais. Curta e compartilhe. Ativa o sininho lá, dá um like nas matérias também, principalmente quando é lá no YouTube, que a gente acaba distribuindo as nossas boas matérias e tudo de bom que nós temos aqui na região para o resto do mundo. Fica bom também, né? E você nos ajuda a divulgar cada vez mais a nossa região. Dessa forma, vamos encerrando o nosso 40 Minutos de hoje. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Se Deus quiser, amanhã estaremos de volta.